Nesta manhã eu gostava de vos falar da coisa melhor que já me aconteceu na vida. Do melhor que me aconteceu na vida. E não vou falar da Cláudia. Da Cláudia já falei, acho eu. Falei aqui há uns tempos de Cláudia. Falei. Que é a segunda melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas vou falar-vos da maior. A maior é, como acabamos de cantar, de maravilhoso é meu Salvador. E eu quero-vos falar da tão grande salvação que nós temos. Na obra redentora do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo até diz aos Hebreus que fala de uma tão grande salvação. E diz como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. E este seria o apelo final, mas vou fazê-lo já no início, que quem rejeitar, quem negligenciar uma tão grande salvação, de forma alguma escapará. Não irá escapar. Mas desta tão grande salvação, infelizmente, muitas vezes compreende-se mal de que é necessário ser salvo. As pessoas muitas vezes não percebem, não têm consciência daquilo que precisam ser salvas. Eu vou contar-vos só um episódio da Palavra de Deus, que certamente conhecem, do carcereiro de Filipos. O carcereiro de Filipos tem aquela frase emblemática, aquela pergunta que todo ser humano deveria fazer, porque muitas vezes encontrar boas respostas parte de colocar uma boa pergunta, não é? E ele fez a pergunta de que é necessário que eu faça para ser salvo. Eu gosto de pensar, eu não estou dentro da cabeça do carcereiro de Filipos, talvez quando ele disse que é necessário que eu faça para me salvar, eu não sei se ele estaria necessariamente a falar da salvação da sua alma. Talvez ele estivesse a pensar meramente em safar-se daquela situação difícil de prisão com as portas abertas, os presos prestes a fugir. Como é que eu me vou safar disto? Mas Deus tinha para lhe dar, se era esse o seu pensamento, Deus, através de Paulo, deu-lhe algo muito mais do que aquilo que ele pedia ou pensava. E nós vamos ver aqui um bocadinho uma passagem em que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei se a construção, em termos de gramática, está muito correta. Muito mais além. Parece quando nós éramos pequeninos, dizíamos mais, maior, grande, não era? Aqui é quase isso. Deus tem algo para nos dar muito mais abundantemente além. E se o carcereiro de Filipos queria meramente livrar-se daquela hora difícil, Deus tinha a salvação da sua alma para lhe dar. Também, por vezes, as pessoas compreendem mal como é que podem ser salvas. E um caso emblemático disso é o caso de Naamã. Naamã tinha a lepra, né? Naamã é a figura do pecador, né? Com a sua lepra. E também ele, como muitos pecadores, abeiram-se de Deus e querem ser salvos à sua própria maneira. Lembram-se como ele ficou indignado quando não foi Eliseu que veio dizer, mas o servo de Eliseu veio dizer, olha, vai tomar banho ao Rio Jordão 7 vezes e vais ficar curado da tua lepra. Ele ficou indignadíssimo. Eu pensava que ele sairia, punha-se em pé, invocava o seu Deus, passava a mão sobre a lepra e ele ficava curado. As pessoas pensam que são restauradas da sua lepra, que são salvas dos seus pecados, salvas da condenação eterna, à sua maneira. Mas se alguém está de mal com Deus, não vai restabelecer a sua relação com Deus segundo os seus termos. Se eu faço mal a alguém, não vou ser eu que vou dizer a esse alguém, olha, eu fiz mal, portanto, eu vou compensar desta maneira. Não, eu tenho de ver como é que aquela pessoa, o que é que aquela pessoa exige ou pede para haver um restauro da comunhão. Infelizmente, muitas pessoas não só não compreendem do que é que necessitam ser salvas, mas também compreendem mal como é que podem ser salvas. E nós sabemos que é unicamente por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo.
E também, mesmo nós, salvos, nós somos crentes, podemos perceber mal os frutos da salvação, o que resulta de sermos salvos. Aquilo que esperamos quando somos salvos. Provavelmente, muitos de nós fomos levados ao Evangelho, à compreensão e aceitar a mensagem gloriosa da salvação que Deus oferece. Talvez um misto de medo, não é? Da condenação do inferno, amor por alguém que nos amou tanto, um reconhecimento dos nossos pecados, um pouco de reconhecimento dos nossos pecados, medo da condenação do inferno e reconhecimento pela obra realizada em nosso favor. E pode alguém pensar que a salvação é não ir para o inferno. E isso já é bem bom. É ótimo, não é? Não passar uma eternidade longe de Deus. Mas Deus tem muito mais para nos dar do que isso. A salvação é muito mais do que não passar a eternidade no inferno. É muito mais do que isso. E isto faz-me lembrar o seguinte. Vocês recordam-se do filho pródigo. Quando propôs a si mesmo voltar para a casa do seu pai, que ideia que ele tinha de dizer? Pai, pequei contra o céu e contra ti, faz-me como dos teus jornaleiros. Ele pensava dizer isso. Ainda bem que ele não pediu isso ao pai. O pai nem deixou que ele lhe dissesse isso. Porque o pai tinha para lhe dar muito mais do que isso. Dada a situação em que ele se encontrava, lá a apacentar os porcos e a querer comer as bolotas que eles comiam, ser um dos jornaleiros do seu pai era muito melhor. Mas o seu pai não tinha apenas isso para lhe dar, tinha muito mais. E nós, o que eu quero aqui salientar bem hoje é o quão privilegiados nós somos. Nós estamos aqui, algumas pessoas, não muitas. Provavelmente quem olha de fora pensa que aquelas pessoas são pouco significativas. São os coitados que ali estão. Mas nós somos, verdadeiramente, as pessoas mais privilegiadas, mais realizadas à face da terra. Muitas vezes não temos a consciência disso. Já vou falar mais um pouco sobre isso. Esta salvação que Deus oferece. Porquê? Porque temos esta salvação. E esta salvação que Deus oferece é muito mais e melhor do que aquilo que merecíamos. Não é? Ainda há bocadinho dizia perguntavam se eu estava bem, eu disse, olha, eu estou melhor do que mereço. Não é? Uma frase já bastante comum, eu estou melhor do que mereço. E a salvação é muito mais do que merecemos. Mas também é muito mais e melhor do que aquilo que nós esperaríamos nos nossos sonhos mais cor-de-rosa, por assim dizer. Não é? As nossas melhores expectativas. Porquê? Porque Deus diz, em 1 Coríntios 2,9, eu tenho várias passagens para ler, não temos tempo, só se vamos a ver cada uma delas demorávamos mesmo muito tempo. Mas eu vou ler, em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas que nem subiram ao coração do homem. O homem nem sequer, alguma vez, lhe passou pela cabeça. E agora aquela passagem que eu vos citei há bocadinho. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. 5 superlativos. Segundo o poder que em nós opera. Em Efésios 3:20. Temos muito mais do que aquilo que nós pensamos. E o apóstolo Paulo também em Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com algumas bênçãos. Bastantes bênçãos. É isso que diz? Todas as bênçãos espirituais. O problema é esse. O problema é as pessoas não têm noção do quão privilegiadas nós somos, e nós também, por vezes, não temos noção do quão privilegiados nós somos, porque não estamos a olhar para as bênçãos espirituais. Estamos a olhar para quê? Para o material.
Por isso é que não temos noção de que, como aquelas histórias que se contam de alguém que vivia na miséria e dormia em cima de um colchão e debaixo do colchão estava uma fortuna. E nós por vezes somos assim, não é? Temos uma fortuna tão grande e não temos noção disso. E naquela passagem extraordinária de Romanos 8, 31, o apóstolo diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como nos não dará também, com ele, todas as coisas? E o apóstolo também diz noutra passagem: tudo é vosso. Claro que, se dizer a um pentecostal uma coisa destas, ele vai levar isto logo para o lado que quer e não é isso que Deus pretende. Não é isso que Deus pretende. Então dizia-vos já há pouco que mesmo o crente mais humilde, mais desconsiderado aos olhos do mundo, é mais realizado, mais bem-aventurado do que o mais bem-sucedido empresário ou o mais poderoso homem à face da terra. E quantas vezes eu me esqueço disto? E talvez saibam, o homem mais rico do mundo andava a alternar entre o Jeff Bezos e o Elon Musk. Jeff Bezos é o dono da Amazon, o Elon Musk é o da Tesla e da SpaceX, que anda já a querer fazer viagens espaciais. E agora acho que o Elon Musk é mais rico. Mas tanto um homem como o outro desgraçaram os seus casamentos. Este Elon Musk agora esteve casado, teve filhos, agora estava com uma outra mulher, também já se separou dela. Ou seja, são pessoas, do ponto de vista de relacionamentos, falhados. Para além de não terem Cristo nas suas vidas. E são as pessoas mais ricas. Só para ter uma ideia, o Mark Zuckerberg, que é o dono, o chefe do Facebook, perdeu nesta segunda-feira. Quem tem Facebook, eu não tenho, não senti grande falta. Mas houve um apagão na segunda-feira. Ou seja, quem tinha Facebook ou outras redes do grupo do Facebook ficou sem nada durante horas. E o prejuízo desse homem, naquelas 8 horas, à volta disso, foi de 6 mil milhões de dólares. 6 mil milhões de dólares. O prejuízo que houve dali, também ele tem tido alguns problemas, outros problemas lá por causa dos males que as redes sociais causam nas crianças, e não só. Tem tido alguns problemas com isso, pessoas que vêm a público dizer mal daquilo. Ele só, num curto espaço de tempo, perdeu 6 mil milhões de dólares. Só para ter uma ideia, provavelmente nenhum de nós, ou se calhar poucos de nós, algum dia na vida irão conseguir 1 milhão de dólares. Que é 1 milhão de euros, aproximadamente. Eu não vou conseguir, e também não é para aí, não é isso que... Não ando em busca disso. Mas só para ter uma noção. Aquilo que nunca vou ganhar na vida, ele perdeu em poucas horas 6 mil milhões. Ele tem muito mais do que isso. Só para verem a dimensão da riqueza destas pessoas. E por exemplo, nós ouvimos falar daquelas transferências de milhões de euros de jogadores, não é? Que vão daqui para ali, depois os clubes pagam centenas de milhões de euros. Isto não é nada comparado com as riquezas espirituais. Tudo isso vai ficar aqui. Ninguém vai levar absolutamente nada daqui. Portanto, nós temos de investir naquilo que é eterno. E como dizia aquele crente que foi martirizado tentou estabelecer contacto com uma tribo na América do Sul, os Auca, eram missionários de Emília, ele dizia assim, ele foi morto por amar aqueles índios. Ele dizia: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. E as pessoas chamavam-no louco porque ele podia ter uma vida bastante realizada do ponto de vista profissional e sem pôr em causa o seu cristianismo. Podia ser um crente útil na sua igreja local e no mundo do trabalho e não deixar de ser crente. Mas ele quis ir para lá. Perdeu a sua vida, mas ganhou muito mais. E também devido à sua morte, depois outras pessoas encheram-se de coragem e foram lá, incluindo a sua mulher, foram lá e pregaram àqueles índios e alguns deles converteram-se. Portanto, o problema é que tantas vezes eu estou
a ver as coisas completamente ao contrário do que Deus vê. Deus vê de uma maneira e eu estou a ver de pernas para o ar. E parece que não faz sentido. Não é? E há aquelas imagens engraçadas de se uma pessoa vir a figura assim, parece uma coisa, parece uma princesa, e se vir assim parece um velho, parece um mendigo. E nós muitas vezes na vida estamos exatamente assim. Estamos a olhar para aquilo assim, mas Deus vê exatamente ao contrário. E precisamos de mudar o nosso ponto de vista. E é este ponto de vista que permitiu ao apóstolo Paulo, estando na miséria, sem ninguém de volta dele, sem saúde, sem nada daquilo que nós tanto prezamos, dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E alegrai-vos, regozijai-vos, dizia ele aos filipenses. É só mesmo alguém que vê as coisas do ponto de vista divino. Por vezes, nós ouvimos aquelas pessoas clamar e ficarem desapontadas com a vida e dizer como é que Deus permitiu que isto me acontecesse, como é que isto foi acontecer, ai, porque eu... E há uma história que se conta de um crente recém-convertido e que alguém foi dar com ele com este discurso. Ai, porque, oh Deus, porque eu? Como é que tu fizeste com que isto me acontecesse? Porque eu? O que é que eu fiz para merecer isto? E alguém estava a ouvir e pensou, olha, esta pessoa já está... Alguma coisa lhe terá acontecido e está desanimado. Está desanimado, vou ali tentar consolá-lo, ver de que forma é que eu consigo ajudá-lo a perceber que não está a ver bem aquela situação. E que estou solidário com ele, mas que o Senhor pode consolar. Então abeirou-se dele para o consolar e perguntou, então o que é que se passa? Porquê é que estás a dizer isso? E eu disse, eu estou a ler a palavra de Deus. E eu olho para isto, para aquilo que tenho em Cristo, e digo, porquê eu? O que é que eu fiz para merecer isto? Porquê é que Deus fez com que isto me acontecesse a mim? Ou seja, o pensamento deste recém-convertido era exatamente o contrário. Estava fascinado com tudo aquilo que tinha em Cristo. Não estava a lamuriar-se. Estava alegre e estupefacto com tudo aquilo que ele tinha, muito mais além daquilo que ele podia ou pensava. E deve ser este o nosso espírito. Não deixarmos que este entusiasmo esmoreça. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas começam todas contentes e cheias de vontade de louvar ao Senhor e de servi-lo, mas depois surgem as dificuldades e vão-se abaixo. Não deve ser assim connosco. Devia ser muito pelo contrário. Quanto mais eu conheço, mais desejo tenho de o servir. E na verdade, nós temos na palavra de Deus imensas bênçãos com as quais nós somos abençoados. Inúmeras. Eu tive o cuidado de, há alguns meses, elencar algumas delas e vou apenas citá-las assim de uma forma muito breve. Nós, com a salvação que Deus nos oferece, não só estamos livres da condenação do inferno, é uma delas, mas nós estamos intimamente ligados com Deus. Há várias expressões, eu não vou agora lê-las todas, mas já há várias expressões que dizem que estamos em Deus. Nós estamos em Deus o Pai. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai. Nós estamos em Deus. Nós também temos outra passagem que diz que Deus está em nós. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e é em todos vós. Ou seja, Deus está em todos nós. Nós estamos em Cristo. A expressão em Cristo aparece mais de 100 vezes só nas epístolas de Paulo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós estamos em Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo também está em nós. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos no Espírito. O Paulo diz, vós estáis não na carne, mas no Espírito. Nós estamos no Espírito. E o Espírito habita em nós. Ou seja, nós estamos aqui intimamente ligados com Deus.
Temos uma ligação íntima com Deus. Nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Já não precisamos de estar preocupados, será que eu confessei aquilo ou não? Como noutras religiões, tem de confessar os seus pecados, porque senão, se não confessar, e as pessoas não vivem descansadas. Nós podemos estar descansados. Claro que isto não deve ser a licença para pecar. Nós estamos redimidos. O apóstolo fala pela redenção somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. É extraordinário. Nós somos também declarados justos. Não só somos perdoados, mas somos declarados justos. É como se, mais do que não sermos condenados, nós somos vistos como justos aos olhos de Deus. E há inúmeras passagens que falam da justificação. Falam como o crente é justificado. É Deus quem o justifica, pela graça, por meio da fé. Também várias passagens dizem, no sangue, pela fé, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então é de facto extraordinário. Somos reconciliados com Deus. Sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus. Fomos selados com o Espírito Santo. Temos a vida eterna. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Temos a paz de Deus também, que o apóstolo fala. Certamente já ouviram estas três expressões de paz. Paz com Deus. Temos a paz de Deus. E temos o Deus de paz. O Deus de paz estará convosco. Extraordinário. E paz é coisa que muita gente não tem. Vive a cada dia a pensar, será que eu já fiz o suficiente? Nós não precisamos de estar preocupados com isso. Estamos libertos das mãos de Satanás. E somos transportados para o reino do Filho do seu amor, não é? Somos transportados, somos transferidos. Até dizia há uns anos, quando o Cristiano Ronaldo foi do Real Madrid para a Juventus, eu comentava, a maior transferência da vida dele não é ir de um clube para o outro, é ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas, infelizmente, ele valoriza outras coisas. Somos batizados no corpo de Cristo. Infelizmente, tantos milhares de milhões de pessoas compreendem mal. Olham para a palavra batismo e estragam o batismo. O apóstolo Paulo fala de um só batismo. E há pessoas que querem outros. E vinha para aqui a pensar no seguinte. Só um pequeno pensamento. Nós conhecemos aquela passagem, há um só Deus e um só mediador, não é? Entre Deus e os homens. O que é que nós dizemos a alguém que nos diz que acredita na palavra de Deus e crê noutros mediadores? Nós temos de chamar à razão, temos de dizer que são hereges, porque estão a pôr em causa o que a palavra de Deus diz claramente. E o que é que devemos dizer àqueles que, dizendo a palavra de Deus que há um só batismo, querem forçar-nos outro? É triste. Como uma realidade tão maravilhosa como o do batismo, de sermos batizados com Cristo, é estragada. Estamos livres da lei, somos nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Temos a mente de Cristo, ou seja, conseguimos pensar como o Senhor Jesus Cristo. Temos uma cidadania celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos livres do poder do pecado. Somos feitos aptos para o céu. Aptos para viver no céu. E esta é tão importante que tantas vezes eu negligencio. Temos acesso a Deus em oração. Tudo o resultado disto. Somos poupados, na bocado disse, à condenação do inferno, mas não só. Também somos poupados à grande tribulação. Cristo que nos livra da ira futura. Somos adotados na família de Deus. Somos luz no Senhor. Somos eleitos. Somos feitos conformes à sua imagem. Agradáveis a si. Somos declarados filhos de Deus.
somos feitos herdeiros, estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, teremos um corpo glorioso. Isto, para quem sofre no seu corpo, isto é uma realidade que certamente consola. Se não nos consola isto, eu não posso consolar, não tenho muito mais prazer para consolar. Teremos um corpo glorioso. Claro que o problema de algumas destas bênçãos é que a gente não pode comprar nem usufruir das coisas deste mundo com elas. E são na eternidade, muitas delas. E nós queremos aqui e agora, não é? Temos o privilégio de servir a Deus. Estamos perfeitos nele. Seremos glorificados. E já li esta, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, de facto, é uma salvação tão grande, com tantas ondas, por assim dizer, tantos efeitos, como uma onda vai ter efeito quando termos uma pedra, um charco, que depois vai fazendo ondas por ali fora. E esta salvação vai ter efeitos extraordinários nas nossas vidas. E nós apenas, na eternidade, é que iremos compreender todo o alcance desta tão grande salvação. E enquanto estamos neste corpo, o que é que devemos fazer? Procurar conhecer mais desta tão grande salvação e agir em conformidade. O que é que eu quero dizer com agir em conformidade? É que devemos ter um coração grato a Deus e devemos ter também, não só o coração, estou muito agradecido a Deus, mas também os nossos membros devem também manifestar a nossa gratidão por uma tão grande prova do seu amor para connosco. E, por fim, nós devemos pensar como pensaram aqueles leprosos que encontraram comida quando a cidade de Samaria estava cercada, e eles pensaram, tanto faz a gente, vamos ficar aqui a morrer à fome, porque eles estavam fora da cidade, vamos ficar aqui a morrer à fome, não vale a pena. Se ficarmos aqui, morremos. Na cidade não há comida. Olha, vamos ao arraial dos inimigos, ver se eles nos dão alguma coisa. Se nos matarem, nós morremos. E chegaram lá e os inimigos tinham fugido. Tinham fugido porque o Senhor os tinha afugentado. E então eles chegaram ali e havia comida. E a cidade de Samaria era uma fome que não se podia. Fome terrível. E eles viram lá comida. E houve uns que eles disseram uns para os outros: não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas e nos calamos. Ou seja, eles não podiam ficar calados perante aquelas boas novas que tinham. E nós, perante a melhor coisa que já nos aconteceu na vida, vamos ficar calados. Não vamos querer falar aos outros desta tão grande salvação. Eu sei que não é fácil, o mundo é adverso, é avesso às coisas espirituais, mas não devemos ficar calados. Mesmo que nos rotulem de atrasados, de retrógrados, de acreditar que não conto de fadas, não nos vamos envergonhar desta. Porque que sentido faz eu envergonhar-me de pertencer ao grupo de pessoas mais privilegiado à face da Terra? Mas quantas vezes eu me envergonho? Quantas vezes eu nem quero estar a falar para não me identificar? Que o Senhor me livre e me ajude, a mim e também a vocês, a desfrutar desta tão grande salvação.